O atacante Samuel, autor do gol do título da Aparecidense na Série D do Brasileirão, pode ser uma boa opção para o Goiás em 2022, já que vai retornar de empréstimo. Além disso, no vídeo de hoje, irei falar aqui a respeito do meia Arthur, que é revelado nas categorias de base do Goiás, quanto que o Verdão pode lucrar com a eventual transferência futura. Além disso, sobre o atacante Chiesa, jogador que pertence ao Náutico, teve aí uma grave lesão, mas que para 2022 pode mudar de clube. Será que poderia ser uma boa para o Verdão na próxima temporada? Esses serão os assuntos do vídeo de hoje. Antes de começarmos, eu peço aí para você deixar o seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal. Eu irei começar o vídeo de hoje falando aqui a respeito do atacante Samuel, jogador de apenas 21 anos de idade, que nessa temporada iniciou inclusive vestindo a camisa do Goiás no Campeonato Goiano. Acabou que não teve muito espaço no time, foram apenas aí 4 jogos no estadual, até ser emprestado para a equipe da Aparecidense. Até outros times, tanto da Série B, como o próprio Londrina, quanto da Série C, como por exemplo o Paysandu, naquela negociação envolvendo o atacante Nicolas, tiveram interesse na contratação do jogador, mas que acabou não dando muito certo. E dessa forma, uma parceira aí do Goiás de muitos anos é a Aparecidense. Então o time esmeraldino acabou cedendo o seu jogador das categorias de base para a equipe aqui de Aparecida de Goiânia. E por lá ele foi muito bem. Nessa Série D, a Aparecidense acabou sendo campeã. O Samuel entrou em campo 11 vezes e balançou as redes em 4 oportunidades, inclusive com um gol na final aí diante da equipe do Campinense. Jogou aqui, no Aníbal Batista de Toledo, empate por 1-1, gol do título do Samuel, entrando na segunda etapa. Além disso, os seus outros gols foram marcados aí no jogo de ida da semifinal contra o ABC, vitória por 4-2 da Aparecidense. O Samuel marcou o último gol. Antes disso também, ainda na fase de grupos contra o Goianésia, balançou as redes em 2 oportunidades. Um jogador que pelo Goiás não teve tantos jogos assim, como eu disse, nesse ano foram apenas 4 no Campeonato Goiano, não foi relacionado para nenhum jogo da Série B. Em 2020 também foram mais 2 atuações, todos no Campeonato Goiano, onde foi emprestado inclusive para o Londrina na reta final da Série C, ou seja, só nesse ano de 2021, já que no ano passado tivemos as paralisações, a Série C e também todas as séries do Brasileirão só acabou nesse ano de 2021, o Samuel já tinha conquistado o acesso da C para B com o Londrina e agora nessa reta final do ano de 2021 consegue o acesso da Série D para a Série C com a Aparecidense, algo realmente bem inusitado, Pelo Londrina em 2020 foram 14 jogos com um gol marcado, o seu primeiro como profissional, além disso, uma assistência. O seu jogo de estreia pelo Goiás aconteceu ainda lá em 2018, naquela derrota na Copa do Brasil contra o Grêmio, aqui no Serra Dourado. O Samuel fez aquele jogo, sua estreia, ele que já tinha um destaque bastante elevado nas categorias de base, acabou que não teve uma sequência muito grande. Eu quero saber sua opinião, torcedor esmeraldino, o que você acha a respeito aí do Samuel, se seria uma boa opção para o Goiás no próximo Campeonato Goiano, dar mais chances ali para o jogador, enfim, ou se ele merece continuar, por exemplo, na Aparecidense, que vai disputar a Série C no ano que vem, se pode pintar uma nova promessa do futebol brasileiro, saindo nas categorias de base do time esmeraldino. Dando sequência aqui no vídeo, irei falar a respeito do meia Arthur, jogador que passou aqui no Goiás entre os seus 12 até os 14, 15 anos de idade e que atualmente está aí na equipe da Juventus. Será que o Goiás ainda tem um percentual de uma transferência futura do jogador? Eu irei esclarecer um pouco a respeito disso no vídeo de hoje. Isso porque, como eu disse, o Arthur, que ele é natural aqui de Goiânia, começou atuando aqui nas categorias de base do time esmeraldino, onde passou dos 12 aos 15 anos de idade. Depois disso, foi contratado aí pelo Grêmio, onde ainda fez a sua estreia como profissional. Felizmente o Goiás acabou perdendo ele ainda bem no comecinho da carreira, algo que poderia ter lucrado ainda muito mais, Mas enfim, teve aí realmente uma grande competência com a camisa do Grêmio. Já em 2017 foi campeão da Copa Libertadores, disputando em 50 partidas no total no seu primeiro ano, sendo titular absoluto da posição. Em 2018, seu último ano jogando pelo Grêmio, até ser contratado pelo Barcelona. O que diz aí o mecanismo de solidariedade da FIFA? Que os jogadores que passou pelo time dos 12 aos 23 anos de idade, todos eles irão receber uma porcentagem em relação a transferências internacionais. Como o Arthur passou aqui no Verdão, tanto dos seus 12, 13, 14 e 15 anos, o mecanismo de solidariedade da FIFA, dos 12 aos 16 é 0,25%, dos 16 aos 23
0,5% de uma eventual transferência futura. Ou seja, o Goiás tem aí 1% de todo o valor de transferências internacionais que o Arthur obtiver durante a sua carreira. A primeira delas aconteceu ainda lá na temporada de 2018, quando ele saiu do Grêmio e foi para o Barcelona. Naquela época o Goiás ganhou R$1 milhão nessa primeira transferência do jogador. Depois ainda de 2 temporadas lá na equipe do Barcelona, a primeira delas com 44 jogos, deu 2 assistências, a segunda temporada um pouco melhor. No total foram 28 partidas, marcou 4 gols e também deu 4 passes para os seus companheiros. É um jogador que assim, realmente tem a cara do Barcelona. Eu também até hoje não entendo por que ele saiu de lá, né? Tava dando muito certo, enfim. Acabou que pintou uma proposta muito boa da equipe da Juventus, quase aí na casa de 300 milhões de reais, realmente inacreditável, né? É uma proposta assim tão alta pelo jogador, que só estava há 2 anos no futebol europeu, mas já demonstrou uma qualidade absurda. Dessa forma, ele foi negociado com a equipe da Juventus, né, sendo vendido pelo Barcelona, e o Goiás novamente voltou a lucrar quase 4 milhões de reais. Realmente, 2 transferências aí que ele já foi negociado, e o Goiás ganhando, né, nessas 2, realmente já ganhando quase 5 milhões no total. Agora, pela Juventus, ele acabou que não teve assim uma sequência muito positiva. No ano passado foram só 32 jogos, marcou 1 gol. A Juventus assim que não conseguiu, né, conquistar o campeonato italiano, só ganhou a Copa da Itália, se eu não me engano, e vem num momento muito ruim, né, não está brigando por muitos títulos. Na UEFA Champions League também vive algumas fases ruins, meio que perdeu aquele brilho, né, juntamente, por exemplo, com o Barcelona, que não consegue fazer aquelas campanhas como nos últimos 3, 4 anos. Nessa temporada de 2021, o Arthur entrou em campo já 6 vezes, sendo apenas uma delas como titular, então o jogador acabou perdendo um espaço. Entretanto, ainda assim o seu valor de mercado é muito alto, cerca de 35 milhões de euros, segundo o site do Transfer Market. Nesse valor em reais gira aí na casa de 257 milhões de reais. O Goiás tendo 1% de toda transferência futura internacional do jogador, pode lucrar até 2 milhões e 600 mil reais por qualquer transferência girando dentro dessa faixa de valor. Obviamente pode pintar tanto uma oferta maior quanto menor, e apenas o Goiás só pega esse valor se for transferências internacionais. Ou seja, eles saíram da Juventus da Itália para jogar, por exemplo, na Espanha, na França ou no Emirados Árabes, na Arábia, né, que pode aí pintar algumas propostas, quem sabe, do Oriente Médio. Um jogador que pode render ainda, existe essa hipótese gigantesca de ganhar uma grana ainda para o Goiás, né, apenas por suas transferências, mesmo sem ter atuado no time profissional. O Goiás já ganhou uma grana assim, tanto do Thiago Mendes, né, naquela época ele saiu do São Paulo e foi para o Lille, depois ele foi negociado do Lille para o Lyon, cerca de 57 milhões de euros, mas o Goiás não ganhou nada, porque não foi internacional, né, saiu da França para o time francês. Outros exemplos, né, além do Rafael Tolói, o Douglas, o Wellington, o Eric, o Goiás tem diversos jogadores revelados nas suas categorias de base, e um próximo, quem sabe, pode ser o Arthur, rendendo uma grana pro time esmeraldino. E para finalizar o vídeo de hoje, irei falar a respeito do atacante Chiesa, jogador que alguns torcedores aqui nos comentários, né, estavam perguntando se seria uma boa opção para o Goiás no ano que vem, querendo saber a respeito aí do seu contrato lá com a equipe do Náutico. Eu irei esclarecer um pouco mais sobre isso. Lembrando que não tem nenhuma negociação, nem nada do tipo, apenas um pedido dos torcedores. Irei falar aqui também um pouco a respeito desse camisa 9, que seria uma boa opção de centroavante para o Verdão no ano que vem. O Chiesa aqui, assim, ele se contundiu ainda no mês de outubro, partida aí contra a equipe do Brusque, e dessa forma irá ficar parado 6 meses do futebol. Ou seja, como contundiu em outubro, né, só irá voltar ainda lá mais ou menos no mês de maio, abril de 2022. Dessa forma, tinha uma multa aí no contrato do Náutico, que seria obrigado a renovar por mais um ano caso ele tivesse aí uma lesão grave. Foi o que aconteceu, então o contrato dele com o Náutico foi estendido antes, né, até o final desse ano, agora até o final da próxima temporada de 2022, que já era o interesse aí do Náutico após ele ter sido um dos goleadores do time na Série B. Entretanto, né, pode surgir aí essa hipótese do Chiesa querer trocar de time no ano que vem, né? O Náutico aí acabou que não conseguiu o seu acesso. O Chiesa, quem sabe, pode, né, querer jogar, obviamente, a primeira divisão, e seria uma boa opção para o Goiás e caso conquistasse o seu acesso agora nessa reta final. O Chiesa tem 35 anos de idade,
natural lá da cidade de Vitória, no Espírito Santo, e nessa temporada pelo Náutico foram 12 gols marcados, além de 4 passes para os seus companheiros em 22 jogos, sendo dos seus gols, 2 deles marcados na Série B em apenas 10 atuações. Acabou contundindo aí muito cedo, naquele momento que o Náutico ainda estava muito bem liderando a competição. Chiesa, que ele também já havia jogado com a camisa do Náutico lá em 2012, 2011, 12 e 2013, né? Depois passou pelo futebol chinês, o Bahia, o São Paulo, além do Vitória, o Botafogo e o Fortaleza lá em 2019, que foi o seu último time antes de chegar ao Náutico já para a Série B de 2020. Jogador bastante experiente, sempre em todos os times que jogou, marcou muitos gols. Apesar da sua idade, ele tem 35 anos de idade, acho que seria interessante opção para o banco de reservas ou algo do tipo, mas principalmente para a Série B, né? Às vezes para a Série A pode ser que sinta aí já o ritmo por conta da sua idade, mas experiência, né, na primeira divisão é o que não falta. Obviamente, seu contrato vai até o final do ano que vem, o que dificulta muito mais, né, para tirar o jogador, mas é sim uma opção interessante dentro do mercado, assim como sugeriu alguns torcedores aqui nos comentários. Quero saber sua opinião também, torcedor esmeraldino. Se você tem algum outro nome também em mente, pode deixar aqui embaixo, que eu vou fazer uma pesquisa a respeito do jogador e trazer em outros vídeos aí, quem sabe, se podem ser bons reforços para o Verdão em 2022. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!